Boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos iniciando agora a nossa oitava reunião de estudos do livro eh, A Origem da Civilização, a Origem Africana da Civilização de Cheikh Anta Diop. Né? Hoje é a exposição do professor Wellington. Como eu disse na reunião passada, nós dividimos esse sexto capítulo em duas aulas. E o professor Wellington fez a primeira parte na semana passada e agora ele vai fazer a segunda parte, que é propriamente o capítulo 6 do livro. A egípcia como vista e tratada pelos antropólogos. Tá? Então eu já passo a palavra ao professor Burato. O professor Burato vai fazer a mediação hoje. Ele é nosso diretor de comunicação da Profib e quem vai fazer a exposição, o professor Wellington, que também faz parte da direção da Profib. Então, professor Burato, a palavra é com você. Então. Obrigado, Neuza. Uma boa noite, então, a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês no grupo de estudos, não é, de um livro importantíssimo como este, na qual aí o professor Wellington Cruz vai nos expor, não é? É um tema que a gente percebe aqui não é fácil, não é? Porque trata da antropologia, da visão antropológica, não é fácil. Tem que ter, além do olhar da filosofia, também algum conhecimento sobre isto, não é? Para que a gente possa ter uma noção melhor daquilo que o autor quis dizer. Então, eu sou o José Burato, eu sou diretor de comunicação da Profib, não é? No segundo mandato, aí, com grande prazer, inclusive, correndo aí as estradas com todos e todas vocês, aí nas lutas, nos nossos temas, nas nossas discussões, em tudo aquilo que é básico para nós como luta, não é? Sentimos aí a falta do Aldo, infelizmente não está conosco aqui, de um ou outro companheiro, mas antes de passar a palavra para o professor Wellington Cruz, eu sou formado em filosofia, a minha área de atuação profissional, minha vida toda, foi a segurança pública, que é um outro tema, uma outra área também espinhosa, digna de muitas discussões, já fizemos, inclusive, nos nossos pingados filosóficos, alguma coisa na discussão sobre este tema. E a área de segurança pública, ela afeta diretamente as questões que nós discutimos aqui no núcleo, sobre a origem da civilização, sobre a filosofia pan-africanista, sobre a situação do povo negro no próprio país, não é? Então, eu sou formado em filosofia, é uma honra estar com vocês, e antes de passar para o professor Wellington, eu gostaria em nome da direção da Profib, da Diretoria Executiva Nacional da Profib, nos solidarizar com o CPP, fazer uma homenagem até aqui, pós-mortes, não é, da nossa professora Loretana Paolieri Pancera, não é esse o sobrenome dela, conhecida professora Loretana, que nos deixou aí ontem. Então, a nossa solidariedade, a nossa homenagem a ela, o nosso respeito a tudo isso, a tudo aquilo que essa professora dedicou em sua vida na luta pela categoria dos professores e professoras, na luta por uma educação pública de qualidade, não é? Então, dispensa palavras, a própria vida e empenho e trabalho e luta da professora Loretana, ela fala por si mesma, né? Então, ficará na nossa memória com muita saudade, e a gente só pode dizer, como nós sempre dizemos aos grandes lutadores e lutadoras, professora Loretana, presente. Não é? Então, eu passo agora a palavra para o professor Wellington. Uma boa aula, professor Wellington. Seja bem-vindo. Eu queria agradecer. Fala. Fala, Neuza. Deixa a Laís. A Laís, ela faz parte também da diretoria do CPP. Nós estivemos juntas hoje no velório da professora Loretana, e eu disse para ela que
a Profib faria uma homenagem à professora Loretana. Então, eu passo a palavra à professora Laís Meres, então, para que ela também se coloque, né, diante dessa situação triste, boa noite. Né, para essa entidade tão forte. Boa noite a todos, todas, todes. Obrigada, Burato. Obrigada, inclusive, pelo, aliás, brilhante, né, material que você apresentou, postou, elaborou. Eu já encaminhei para a presidência, encaminhei para as diretorias do CPP e aos companheiros, que não tive oportunidade, mas agora estou feliz em saber que eu vou participar desse grupo. Meu nome é Laís, eu sou secretária-geral do CPP e sou também diretora, eu sou tesoureira na Profib, com muita honra, né? E o que dizer sobre a professora Loretana? Loretana, como nós sempre chamamos, né? Loretana, ela é uma grande mulher, aliás, com todas as mulheres em suas causas, né? Uma inquestionável conduta. Loretana, ela chegou como presidente do CPP com 99 anos. E ela dizia que ia fazer os 3 dígitos. Olha, eu vou fazer os 3 dígitos em fevereiro. E luta lúcida com os 99 anos, e aí defendendo as causas dos professores. Os títulos, eu não vou nem mencionar, porque são inúmeros os títulos recebidos pela professora Loretana, mas vale destacar uma homenagem que ela recebeu no Japão, em Tóquio. A educação japonesa fez uma homenagem também, deu um título para a professora Loretana, como outros países, outros lugares. Ela veio para o CPP em 1945, e fez o primeiro como conselheira, depois ela participou como secretária-geral, e veio em 1986 para a diretoria executiva, onde ela ficou até 2022, que 2022 ela exerce, então, a posição de presidente do CPP, primeira mulher presidente do CPP. E, diuturnamente, uma luta voltada, a Loretana era incansável, voltada, e de tudo que precisamos, principalmente para o IANSP, o que ela trouxe para o IANSP, ajudas, em geral, né? Então, e uma das grandes, eu digo que é uma façanha da Loretana, né? Porque eu convivo com ela há mais de 40 anos. Convivi há mais de 40 anos. Loretana, ela adorava música. E ela foi professora, ingressou na Escola Buenos Aires, em São Paulo. Ela ficou 41 anos nessa Escola Buenos Aires. E ela desenvolveu ali a música, sabe? O canto orfeônico, a organização de corais infantis, e continuou a fazê-lo. Então, ela se dedicou, uma vez por ano, existe o Festival de Corais, coral infantil e juvenil, principalmente nas regiões onde tem, né, o canto orfeônico, os professores, a escola tem o canto orfeônico, e ela sempre fez esse festival de corais, e eram presenteados, esses corais foram até o ano passado presenteados, principalmente um coral em Suzano, que quem não conhece, se tiver possibilidade, vai ser reapresentado. E fundou o coral do CPP, que nós tivemos hoje a oportunidade de ouvir, né, Neuzinha? Então, esse coral do CPP passou a receber, em homenagem a ela,
o nome de coral Mestras Cantoras Loretana Paulieri Panceira, tem o nome dela, mas ela é incansável, principalmente a música, né? Ela ajudou muitíssimo escolas que desempenharam, né, na educação artística, tudo, um grande trabalho junto com Loretana. E o que é pouco, é muito o que se dizer, mas eu fiz um resumo para adiantar. Eu agradeço, Neuzinha, eu sei que quero agradecer o Burato também pela dedicação e parabenizar esse grupo aí que eu ainda não participei. Obrigada, Tá? Laís. É bem-vinda, será sempre bem-vinda. Sim, e devido ao desgaste hoje, porque foi um dia muito longo para mim, né, e levando em consideração minha idade, eu não estou em idade de ficar até muito tarde acordada. Então, eu posso me retirar? Fique à vontade, Laís. Tá, e a todos, uma excelente reunião, professor Wellington, espero participar demais. Boa noite, então, Neuzinha, boa noite a todos e meus agradecimentos. Boa noite. Boa noite, Laís. Boa noite a todos. Boa noite. Professor Wellington, então. Muito bem. Bom, mais uma vez, então, boa noite. Quero agradecer ao professor José pela introdução aí, né? Professora Neuza e os demais colegas, companheiros, companheiras aí do nosso núcleo de estudo, né? A gente vai dar continuidade ao estudo da obra Origem Africana da Civilização, Mito, Realidade, do Cheikh Anta Diop. Tá? Coloquei aqui o capítulo 6, cujo título é A Raça Egípcia como Vista e Tratada pelos Antropólogos. Bom, antes de entrar no capítulo propriamente dito, retomar um ponto que eu acho que ficou um pouco vago, foi uma abordagem muito rápida sobre o que eu considero, ao meu ver, é o ponto alto do capítulo, o capítulo 5, né? Que é justamente a questão quando o rei persa Cambises II ele invade o Egito. E o Diopa fala que a partir daí todo o movimento religioso, inclusive as principais religiões, sobretudo os monoteísmos, surge a partir desse evento, porque, de acordo com a obra, as principais mentes religiosas, filosóficas, se concentravam no Egito. O Egito era o polo de toda essa filosofia, essa abordagem, essas visões de mundo, essa cosmogonia, como a gente fala na filosofia, tudo parte do Egito. Inclusive o capítulo anterior questionava, né? Será que a civilização surge na Mesopotâmia ou surge no Egito? Então o Diopa deixou claro que o movimento é exatamente o contrário. A Mesopotâmia é uma região. O Egito era um lugar fixo, o Alto Egito, o Baixo Egito, mas era aquilo que todos conheciam. A Mesopotâmia não. Então eu coloquei um mapa aqui, né? O mapa ele mostra a Mesopotâmia, que ela é composta aqui pela Península Arábica e os demais países ali que formavam a Mesopotâmia, né? O Iraque, o Irã, a Síria e assim por diante. Então, o Diop ele fala que a partir dessa invasão do imperador persa, a Pérsia, na antiguidade, a gente pode localizar ela aqui no Irã, onde eu estou com o cursor aqui. Então, aqui seria onde surgiu o Império Persa. E ao invadir o Egito, justamente porque o Egito era o polo de todas essas inovações culturais, sociais e tudo mais, então o imperador persa invade o Egito e a partir daí muitos acabam fugindo, justamente para não ser subjugados pelo imperador persa. Então nós temos aqui embaixo o Sudão e a Etiópia seria o Império Cuxita. Aqui no Iêmen nós
estaria localizado o Império de Sabá. E aqui no Iraque, em cima, estaria localizado o Império Babilônico. Então, o Império Persa invadiu o Egito, todas as principais referências acabam fugindo. Então, nós temos aqui, como eu falei na última aula, Pitágoras, isso ocorre no século VI. Então, coincidentemente ou não, né, Pitágoras cria o termo, a palavra filosofia, e quando nós vamos pesquisar, quando a gente pesquisa aí nas diversas fontes, nos livros didáticos, paradidáticos, nós vamos ver que há um consenso que a filosofia ela surge no século VI. E é exatamente no século VI que existe digamos assim, essa debandada, né? Esse êxodo a partir do Egito dessas mentes. Então, Pitágoras cria o termo filosofia. O Zoroastro é um profeta da primeira, a gente pode dizer que é a primeira religião monoteísta, é o que vai dar origem aos outros monoteísmos, né? Por quê? Porque o zoroastrismo, ele tem os conceitos, ele trabalha os conceitos de bem e mal, ressurreição, a ideia de pecado, a ideia de culpa. Então, ali já está o germe dos principais monoteísmos, né? Então, o zoroastrismo é uma religião que ela vai se desenvolver mais no Irã. Confúcio, ele vai para a Ásia, no caso mais ali a China, o Japão, Coreia. Depois o Buda, inclusive eu falei isso na última aula, né, que o Buda era considerado, de acordo com fontes e relatos, ele era um sacerdote egípcio, e com a invasão de Cambises ele também foge para o Japão, foge para a China. E é justamente nessa região que essas religiões vão se propagar. E o hinduísmo? Bom, o hinduísmo não existe uma figura que deu origem a essa religião. Ela seria uma mistura entre budismo e confucionismo, mas também vai preponderar a partir do século VI, tá certo? E, coincidentemente, aí eu coloquei embaixo uma linha do tempo, né, e a gente pode ver aqui que o judaísmo que surge aqui, ó, aqui onde está o mapa, essa cor aqui seria um bege, seria um bege marrom, que é no século V, ou seja, no século posterior ao VI, e a gente sabe que, né, a contagem era regressiva porque tem um antes e depois da era cristã, então a gente sempre conta de forma decrescente. Então, do século VI a gente vai para o século V. Então, no século posterior ao VI, surge na Judéia, região de Canaã, o judaísmo, né, que é os judeus que são aí os descendentes dos semitas, judeus e árabes. No século I, a partir da convenção do Império Romano, eles adotam outro calendário, o imperador romano se converte ao cristianismo, então o tempo passa a ser contado a partir do século I, quando surge o cristianismo na região da Judéia e da Cisjordânia. Então aqui no mapa nós temos essa parte vermelha, que é a Jordânia e a Cisjordânia. Então, século V surge o judaísmo, século I o cristianismo, e no século VII surge o islamismo. O Diopa fala também no capítulo que os principais elementos do islamismo já estavam presentes na religião dos babilônicos, na religião dos cuxitas, no ritual dos cuxitas, que é justamente a ideia de rezar várias vezes durante o dia, o jejum, e assim por diante. Então, só que essa prática existe 1000 anos antes do nascimento do profeta Maomé. Então, muitos elementos dessas principais religiões já estavam ali na Mesopotâmia, e todas elas têm a sua origem no Egito. Então, eu coloquei esse mapa para mostrar que a nossa civilização, a civilização ocidental, ela é majoritariamente cristã, né? Todos os elementos, as referências de valores são cristãs. É importante essa arqueologia para a gente fazer uma associação e mostrar que o século VI aí foi fundamental, tanto para a filosofia como para as demais religiões do
não só do Ocidente, mas não só do Oriente, mas do Ocidente, certo? Bom, e o outro ponto que eu esqueci de mencionar, também é muito importante, o número 3, que no caso deriva a palavra tríade, era desde a antiguidade, desde Pitágoras, aliás, que Pitágoras ele desenvolve a matemática, mas desde a antiguidade os números, eles não tinham só a função de somar, eles não tinham só a função de realizar operações matemáticas. Os números também tinham um simbolismo filosófico, um simbolismo religioso e até místico. Inclusive tem um ramo do judaísmo chamado Cabala, que também eles vão dar muito ênfase a essa questão dos números. Mas isso já existia já no Egito antigo, nas civilizações antigas. Então, os deuses sabeus eram praticamente os mesmos que os deuses babilônicos, e todos pertenciam à mesma família cuxita, de divindades egípcias e fenícias. Por isso que no mapa, no slide anterior, eu destaquei as regiões ali onde estavam os cuxitas, os babilônicos e os sabeus, para a gente poder se localizar mais ou menos. É claro que, por exemplo, hoje a Etiópia, o Iêmen, não seria, as marcações hoje são diferentes, mas são as referências que a gente tem mais ou menos onde seria a localidade desses. Então, a questão da tríade sempre foi algo importante para as religiões antigas. A única tríade reverenciada era Vênus, Sol e Lua, no caso desses impérios, né? Como na Babilônia. O culto tinha um pronunciado caráter sideral, especialmente solar. Eles oravam para o Sol nas diferentes fases do seu curso. Então, aqui diz o seguinte: na antiguidade, os números não eram apenas ferramentas. Bom, isso aqui eu já falei, né? Questão simbólica e filosófica. O número 3 está presente em várias tríades de deuses, como Ísis, Osíris e Horus. Então, aqui nós temos a Ísis, aqui o Osíris e abaixo Horus. Então sempre trabalhavam com o número 3. O número 3 sempre foi associado à divindade, porque o número 3, como está aqui no slide, sempre remeteu à ideia de completude, porque o 3 a finalização do ciclo, né? Então 3 simbolizaria o passado, o presente e o futuro, início, meio e fim. Então, por isso que o 3 sempre sempre foi classificado como teve uma simbologia divina. Inclusive, se fala que o Alexandre o Grande morreu com 33 anos, né? Não que ele tenha 33 anos, mas só para simbolizar que ele poderia ser um deus. Então, isso era algo muito recorrente na literatura da antiguidade. E aí nós temos a título de curiosidade, tá? O número 7 é considerado um número da perfeição, porque ele junta, né? Ele é a junção de 3 mais 4. Então, 3 seria a completude, 4 simbolizaria a matéria, né? Então, 3 seria o espírito, e em junção com a matéria, que seria o 4. Por que o 4 é matéria? Porque representa os elementos da natureza, né? Terra, fogo, água e ar, as estações do ano, outono, inverno, primavera e verão, e os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, a junção desses 3 números formam o número 7, que é o número da perfeição. É claro que a gente vê isso na Bíblia, mas a Bíblia é justamente isso. O livro do Gênesis, o livro do Êxodo, boa parte dos livros do Pentateuco, eles são escritos no século VI. A finalização, pelo menos a sua escrita, se finaliza no século VI. Então, isso também mostra o quão importante esse período da história, tá certo? E os judeus, eles acabam assimilando muitos conceitos aí da antiguidade, certo? Então, essa ideia da trindade, a ideia da própria ressurreição e ressurreição explorado na antiguidade. Então, para finalizar, nós temos aqui só essa parte introdutória, tá, gente?
nós temos aqui um dos símbolos dos hieroglifos egípcios, que é o Anki. Anki é um símbolo conhecido da chave da vida. Ele representa a vida, a imortalidade e a ressurreição. Então, esse símbolo aqui que eu coloquei. Então, veja, todos os símbolos, muitos símbolos acabam absorvendo, aliás, acabam expondo trazendo a ideia de trindade, ou de tríade. No caso aqui, da chave, né, seria a imortalidade, a vida, a imortalidade e a ressurreição. Certo? Então, é só uma introdução, porque eu esqueci de abordar isso. Como eu falei, o capítulo é muito extenso, então seria bom a gente esmiuçar ele. Bom, agora o capítulo 6, propriamente dito, para quem está no PDF, página 267 a 276. Também, a título de curiosidade, aí, o livro tem 552 páginas, então nós agora estamos chegando na metade, certo? Da nossa jornada. Isso no PDF, no livro impresso eu não sei dizer exatamente. Bom, então aqui o Job, ele chama atenção nesse capítulo, já na primeira parte, nos alertando que os critérios utilizados pelos antropólogos são critérios subjetivos, são critérios arbitrários. Por quê? Porque não existe fundamento, ou pelo menos eles não conseguem provar que realmente o que eles estão falando faz sentido. Eles não conseguem fazer isso. Então ele começa falando, olha, seria melhor se a gente ignorasse completo a opinião dos antropólogos, porque nem eles mesmos se entendem. Então é isso que nós vamos ver nesse capítulo, essa, de certa forma, essa arbitrariedade que os antropólogos acabam utilizando. Bom, esse capítulo ele vai usar como bibliografia primordial justamente essa obra do Émile Massolat, que é o Pré-História e Proto-História do Egito. Tá? Então eu coloquei aqui eu ilustrei ali essa obra, porque basicamente ele vai se apoiar aí para poder refutar a opinião dos antropólogos. Tá? Essa obra foi publicada em 1949, portanto aí 25 anos antes 2 décadas, né? Antes da obra do Cheikh Anta Diop. Tá? Então ele começa, aqui nesse texto, já de início, ele coloca uma observação, que eles falam assim, olha, observando o fenótipo, pegando o crânio dos negros da Nakata. Nakada é uma cidade egípcia antes da unificação. Então, a senhorita Falsetti diz o seguinte, se nós pegarmos ali, analisar o crânio, a altura, a largura da face, a altura do nariz, índices cefálicos, faciais, esta raça apresenta afinidades com negros, os crânios dos habitantes aí de Nakada. Só que ela diz o seguinte, pela largura nasal, a altura da órbita, o comprimento do palato, o índice nasal, ela apresenta afinidades com Germânia. Então veja, mesmo o crânio pode apresentar afinidades com negros e afinidade com o germânico. Então, o Diop pega essa citação do livro, né, para dizer que esses critérios, para mostrar, ele até usa essa palavra, né, a elasticidade dos critérios utilizados. Que o mesmo crânio pode ser associado a um negro ou a um germânico, de acordo com ali a obra de Émile Massolat, certo? Então ele continua. Ele vai citar, na obra, ele vai citar mais dois antropólogos, o Thompson e o Wendell McKeever. Então, esses dois antropólogos vão dizer o seguinte, eles vão pegar, vão analisar o fator negroide de acordo com os crânios também. Os crânios de habitantes de
El, Aram, Abidus e Hol. Então são 3 cidades também egípcias. E aí eles vão dividir, esses dois antropólogos vão dividir 3 grupos. Então, eles vão colocar, vão separar os crânios dos negroides, os crânios não negroides e os crânios intermediários. Então, no grupo 1, eles vão colocar aqueles que têm o rosto largo, baixo, baixa estatura e nariz largo. Crânios não negroides, rosto fino, estatura alta, nariz estreito. E o terceiro grupo, rosto largo, nariz estreito, rosto fino, nariz largo. Então, a partir dos crânios, eles vão determinar aí o fenótipo desses habitantes. Os habitantes, no caso dessas 3 cidades aí egípcias. A obra vai citar mais um, aliás, né, um homem, mais um antropólogo, Kate. E o Kate vai questionar, eu vejo, os antropólogos não se entendem, né? Aí o Kate vai questionar os dois anteriores aí do slide anterior. E ele vai contestar e vai dizer, olha, se a gente usar esses critérios, hoje, esses critérios, a gente vai considerar que os ingleses fossem examinados pelo mesmo critério, seriam encontrados 30% negroides, ou seja, na Inglaterra, 30% da população seria negroide, se a gente for considerar os critérios utilizados. E aí, ele diz, além disso, a distinção entre negroides, não negroides e intermediários não é clara. Na realidade, não negroide não é equivalente de branco, intermediário ainda menos. Então, é uma confusão de método, fusão de critério que um antropólogo acaba refutando o outro, mas sem provar muita coisa. E aí nós temos um outro antropólogo também, outro pesquisador, esse já é alemão, Friedrich Reichenborger. Ele diz o seguinte, o Friedrich continuou os estudos antropológicos da população egípcia em um recente trabalho baseado em 1787 crânios masculinos, datando o início do pré-dinástico até o presente. Ele distinguiu 4 grupos principais. Então, ele separou ali os grupos, né? A gente pode acompanhar ali. O grupo 1, negroides, 36%. Grupo 2, mediterrâneos, 33%. Grupo 3, cromagnoides, 11%. Eu coloquei uma nota, né? Uma notinha ali, rodapé, que esse termo cromagnoide refere-se a humanos que viviam na Europa durante o período Paleolítico Superior. E o grupo 4, indivíduos pertencendo a nenhuma dessas categorias, certo? Então, mais uma vez, existe uma confusão de termos. Quando ele fala raça mediterrânea, também é algo muito impreciso. De que raça que eles estão falando, de que grupo, se é uma região muito ampla, que tinha muitas populações. Então, não é possível distinguir de forma exata quem são os mediterrâneos. E aí, um outro antropólogo vai dizer, né, o Elliot Smith, ele vai dizer o seguinte, são estatísticas de Frankenberger realistas? Essas estatísticas são realistas? Não cabe a nós decidir. Se elas forem precisas, a população pré-dinástica, ao invés de representar uma raça pura, como Elliot Smith alegou, era composta de pelo menos 3 elementos raciais diferentes, mais de um terço negroide, um terço mediterrâneo, um terço cromagnoide e um quinto de indivíduos mais ou menos mistos. Ou seja, não havia nenhuma clareza sobre quem seriam os habitantes dessa região. Apesar de suas diferenças, as conclusões atestam para a fundação negra da população egípcia na época pré-dinástica. Por quê? Porque aqui já é o Diopa falando, tá? Ele vai dizer assim, olha, o elemento negro foi preponderante desde o início até o fim da história egípcia. Que mesmo usando esses critérios arbitrários, reparem que o elemento negro sempre é o que mais contribui aí para a formação, de acordo com o critérios desses antropólogos,
mas mesmo assim a gente consegue identificar que prevalece o elemento negro. Então, o Joppa fala que, quanto a isso, não há dúvida. E ele diz, especialmente quando se acrescenta que Mediterrâneo não é sinônimo de branco, como ele falou no capítulo anterior. Os antropólogos do século XIX tinham uma inclinação de considerar tanto a Mesopotâmia como os mediterrâneos, os habitantes do Mediterrâneo, como brancos. E o Diogo fala que isso é impreciso. Não tem como a gente fazer esse tipo de afirmação, já que na parte no Mediterrâneo, na parte da Europa, existiam muitas tribos que eram nômades. Então, elas não tinham uma morada fixa. Porque, como ele falou no capítulo anterior, para você se instalar num lugar muito tempo, você tem que ter uma infraestrutura, tem que ter um desenvolvimento, tem que ser um lugar muito bem desenvolvido do ponto de vista da arquitetura e do ponto de vista também da alimentação, né? Como que a população vai sobreviver num lugar só se não tem essa infraestrutura? Então, isso não existia na Europa, isso não existia na Mesopotâmia, portanto, muitos acabavam chegando, se aproximando do Egito ou de impérios que estivessem próximos do Egito. Continuando, o Elliott Smith, ele diz o seguinte, ele também é um antropólogo que ele vai se contradizer, porque ele afirma que, ele parte da opinião que toda a inovação cultural, ele acreditava que toda inovação cultural surgia em um único lugar e a partir desse único lugar se espalhava para outras regiões. E na opinião dele, era o Egito, que era esse lugar, esse polo cultural. Só que para ele, como muitos antropólogos da época, o Egito não era composto de pessoas brancas, de pessoas negras. Aliás, havia essa resistência por parte dos antropólogos. Inclusive, falar de uma raça marrom. Ele vai se referir a uma raça marrom ou uma raça mediterrânea. Também, como falei anteriormente, não é uma afirmação precisa. Quando se fala raça mediterrânea, o que nós estamos querendo dizer com isso? Não é muito claro. Mas, ao mesmo tempo que ele considerava o Egito polo cultural, ele acreditava que não era composto por pessoas negras. Assim, é claro que a inteira raça egípcia era... Aqui é o Joppa falando, né? Assim, fica claro que a inteira raça egípcia era negra, com uma infiltração de brancos nômades durante o período amaratiano. Eu coloquei mais uma nota ali, tá? Esse período se refere aí a 4.000, de 4.000 a 3.500 antes da Era Cristã. No caso ali, também no Egito, certo? Então, até aqui, o Joppa vai colocando, né? Vai expondo a opinião dos principais antropólogos, daqueles que eram referências desse período, e mostra quão superficial são os critérios adotados, o método adotado por eles. Mais uma vez, ele vai citar o Fidesz Pictori. Ele vai dizer, olha, ele publicou um estudo sobre as raças do Egito no pré-dinástico e proto-dinástico, que ele toma apenas como representações em consideração, além da esteatopígio, esteatopígico vem de esteatopigia, que é o acúmulo excessivo de gordura nas nádegas e coxas. Isso pode ocorrer nos dois sexos, mas ocorre mais nas mulheres, sobretudo mulheres negras. Então ele usa a esteatopigia como um critério e, a partir desse critério, ele distingue 6 tipos diferentes. Aqui eu acho que fica escancarado a falta de precisão no método, na linha de raciocínio, porque ele simplesmente vai usar o critério da esteatopigia e vai dividir 6 tipos. Aí ele fala, olha, o tipo aquilino é o característico de uma raça líbia, de pele branca.
o tipo com barba trançada, pertencente a uma raça de invasores, talvez das margens do Mar Vermelho. Tipo com nariz pupu, oriundo do deserto árabe. Tipo com nariz inclinado, oriundo do Médio Egito. Tipo com barba projetada bem à frente, oriundo do Baixo Egito. E o tipo com septo nasal reto, oriundo do Alto Egito. Então veja a imprecisão, a arbitrariedade que se utiliza para defender tipos. Quando a gente fala, por exemplo, barba trançada é uma casualidade, né? Ninguém nasce com barba, e a barba você pode trançar, pode descansar, pode cortar, pode, enfim, não é algo que vai definir uma raça, mas foi usado como tipo. Então, essa percepção não era muito claro para os antropólogos. E aí o Diop fala: esta classificação mostra o quão frívolos e injustificados foram os critérios aplicados para descrever a raça egípcia. Em qualquer caso, podemos ver que a antropologia tem falhado em estabelecer a existência de qualquer raça egípcia branca. Porque a grande questão é exatamente essa. Eles queriam, diferente do Diop, eles queriam provar, inclusive o Eliot, ele queria provar que os egípcios eram brancos, ou pelo menos não eram negros. Essa era a preocupação dele. E o Diop fala: eles não conseguem provar nenhuma coisa nem outra, né? Então a gente não pode levar a sério esses antropólogos. Vou fazer um parênteses, porque falei no início da exposição que muitos filósofos ocidentais, muitos filósofos europeus, eles acabavam transitando em várias áreas, inclusive na própria antropologia, né? Então, essa obra aqui do Montesquieu, do Espírito das Leis, é uma obra que uma obra que não deixa de ser antropológica, tá? Que ele vai falar dos costumes de vários povos. E aí no capítulo 5 também, titulado Da Escravidão dos Negros, ele vai falar sobre a questão do nariz, porque vocês viram nos critérios utilizados pelos antropólogos, de certa forma, uma obsessão que eles tinham pelo nariz e pela cor. Isso é uma coisa assim que não dá nem para explicar, porque de onde que veio isso, né? Inclusive, muitas múmias, muitas estátuas que foram tomadas, que foram levadas para a Europa, muitas estátuas têm o nariz quebrado, né? Isso pode ter uma explicação tanto mística como também política, né? Inclusive, a própria esfinge, se vocês verem a foto da esfinge, a única parte que está danificada da esfinge é o nariz. Então, eles tinham uma obsessão, não sei qual motivo, e aí o Montesquieu vai falar nesse texto aqui, que caracteriza a essência da humanidade é a cor de uma pessoa. Montesquieu, aquele cara que criou a teoria dos três poderes, tá certo? Que não anula a sua genialidade, mas nesse tipo de afirmação é completamente limitado, né? Então ele diz o seguinte, aqui, capítulo 5. Vamos... Professor Wellington, me perdoe, temos 5 minutos. Sim. Estou terminando aqui, já está finalizando já. Só para finalizar, então essa parte, o Montesquieu diz o seguinte: aqueles que se trata, aqui é onde eu destaquei, aqueles que se tratam são negros dos pés e cabeça e têm o nariz tão achatado que é quase impossível ter pena deles. É difícil conceber que Deus, que é um ser sapientíssimo, tenha posto uma alma, sobretudo uma alma boa, um corpo completamente negro. Então, o Montesquieu, ele fala essa questão, ele aborda essa questão do nariz a exemplo dos antropólogos. É claro que o Montesquieu, ele escreve essa obra no século XVIII, né, 1748. Mas isso já mostra que na Europa havia essa ideia, pelo menos essa aversão à questão da cor e do nariz.
E aqui no segundo parágrafo ele fala assim, ó, podemos julgar a cor da pele pela dos cabelos, que entre os egípcios, os melhores filósofos do mundo era considerado tão importante que eles mandavam matar todos os homens ruivos que lhes caíssem entre as mãos. Bom, isso aqui não existe nenhum fundamento nessa afirmação, mas eu queria destacar que o Montesquieu é exemplo do antropólogo, ele considerava os egípcios como os maiores filósofos do mundo. E aí ele fala a questão da cor, tá? Bom, aqui eu só queria destacar uma sociedade que foi fundada na França em 1788, ou seja, um ano antes da Revolução Francesa, para mostrar que esse sentimento, que às vezes a gente fala, Montesquieu era um filósofo racista, mas isso pode soar como um anacronismo. Porém, os próprios contemporâneos de Montesquieu já questionavam essa posição. Inclusive, o Pierre Brasseur, Marquês Lafayette, La Rochefoucauld, todos aqueles que, de certa forma, participaram da Revolução Francesa, questionavam essa abordagem, né? E aí eles fundaram uma sociedade chamada Sociedade dos Amigos dos Negros, tá? Então aqui é só um parênteses para a gente finalizar. E aí o Dioppa continua falando, citando outros, aliás, esse aqui é o último antropólogo que o Dioppa vai citar, e ele vai falar, o Brest, ele fala o seguinte: o negro e os povos negroides permaneceram sem qualquer influência sobre o desenvolvimento da civilização primitiva. Tá? Então, o exemplo do Montesquieu, o exemplo aqui também, eles fazem a afirmação, mas não conseguem provar de forma clara, de forma concreta, aquilo que eles estão afirmando. Tá? E aí o Dioppa vai questionar isso, fala, como assim não existe uma participação na civilização? Aqui na última parte, ele diz assim, o caráter negro da civilização egípcia, como é reconhecido hoje, exclui qualquer possibilidade de que essa civilização fosse o monopólio da raça branca. Numerosos autores contornam a dificuldade falando de brancos com a pele vermelha ou brancos com a pele preta. Isso aqui é um absurdo, o Dioppa fala isso, né, que eles chegaram a afirmar, a fazer esse tipo de afirmação, que o egípcio era composto de pessoas brancas, apesar da pele negra. Isso aqui é só isso aqui eu posso colocar nas considerações usadas nas escolas, e ele vai citar exatamente o Dioppa. Para finalizar, o Dioppa diz: somente através de definições semelhantes, alguém tem sido capaz de branquear a raça egípcia, e esta é a prova mais clara de sua negritude. Ou seja, essa preocupação em querer branquear os egípcios mostra o quão negro eles eram, né? A posição de Brest sobre o problema da raça egípcia é tipicamente aquele dos egiptólogos contemporâneos, que, melhor informados do que os seus predecessores, simplesmente fogem do tópico através de algumas declarações apresentadas como se fossem apoiados por dados científicos anteriores. Então, ele está falando do Émile Massolat, que é a obra que ele usa como referência, e é uma obra que foi escrita 20 anos antes do Dioppa publicar a sua tese. Então, isso mostra que, mesmo com toda a informação que eles tiveram, todo o desenvolvimento, eles continuaram no seu equívoco. E aí o Dioppa finaliza dizendo que todos esses antropólogos não passam de uma fraude intelectual. Certo? É isso aí. Bom, então eu finalizo aqui essa exposição. Espero que tenha ficado claro aí algumas questões importantes do capítulo 6. Obrigado, então, professor Wellington. De fato, então, é isso, né? O Cheikh Diop, o trabalho dele nesse capítulo é mostrar o quanto os antropólogos foram falsos, não é? Falsearam e tentaram levar para aquela questão da excepcionalidade europeia que nasce aí
com a Europa colonizadora, não é? Onde tudo aquilo que era bom, eles branqueavam. Eles tiravam as características dos povos originários e tudo aquilo que eles consideravam ruim, eles deixavam com os povos originários, não é? Fizeram isso com tudo, em todos os lugares, não é? Não seria diferente lá. Assim, só antes de verificar os companheiros e companheiras que tenham alguma colocação, alguma pergunta, só lembrando, né, professor, você estava falando aí da tríade, e lembrando também que no próprio aspecto de Jesus, não é? A defesa de que ele teria sido crucificado aos 33 anos também, apesar de não estar escrito isso nas escrituras, né? Mas há lá uma passagem de um dos apóstolos que diz que a missão dele começou aos 30, ele teria feito essa missão por 3 anos mais ou menos, então se defende 33 anos, 2 vezes a tríade, não é? Assim como foi colocado ali, aludido aí pelo professor, quanto ao Alexandre Magno, não é? Só uma nota. Eu gostaria de perguntar, professor, o seguinte: esses crânios que foram examinados, não é? Eles são datados? É dito a data, porque eles conseguem saber quanto tempo tem aquele crânio, não é? Ou pelo menos ali muito aproximado. Porque na história do Egito aí, como sabemos, já deve ter sido dito aqui, inclusive, no núcleo de estudos, desde a época lá do Delta do Nilo, que se começa a analisar a formação de toda aquela sociedade, dos reinos altos e baixos, né? O reino alto e baixo e tal, levou um tempo muito grande para o povo originário ali, apenas eles, né? Ali, pelo que se sabe, as invasões ali ao Egito datam de mais ou menos 1750 anos antes de Cristo, que seria lá com os Hicsos, não é? Depois teve persas, chegou até ter romano, um bom tempo depois, né? A minha pergunta é pelo seguinte: há neste montante de crânios examinados aqueles que são verdadeiramente anteriores a essas invasões, ou seja, que eram de fato, né, e sem dúvida, do povo originário dali? Sim. O Diop, ele fala que esses crânios que os antropólogos utilizaram eram crânios que datavam do período pré-dinástico. O período pré-dinástico seria de 3.000 anos, 3.000 anos atrás, tá certo? Porque no período dinástico começa a unificação do Alto e o Baixo Egito, a partir de 3.100, o primeiro faraó. Então, eles usam essa data como uma referência. Só que, como foi dito na última aula, o Egito, o Nilo, ele favoreceu todo uma bioma, favoreceu com que os egípcios ficassem ali, eles não precisavam migrar para outros lugares, porque eles conseguiram uma gestão, conseguiram um desenvolvimento, conseguiram uma infraestrutura que não precisavam que eles fossem procurar outros lugares. Ao contrário, as pessoas, outros povos que acabavam migrando para o Egito, ou até invadindo mesmo, né, que é o caso da Pérsia, ou de outros reinos aí que acabaram, o próprio reino babilônico, o reino cuxita, acabaram invadindo o Egito. Mas porque tudo que precisavam para o desenvolvimento de uma civilização existia no Egito. Então, eles não precisavam. Por isso que o Diopa fala, é mais fácil o Egito ter influenciado as outras regiões do que o contrário. Bom, então, obrigado, professor, então, aí pela elucidação. Neuza, tem alguém que se inscreveu para falar ou fazer alguma pergunta? Eu não consigo visualizar daqui. Vou dar uma olhada no chat, Burato, só um minuto. Enquanto isso, eu queria pedir para o professor Wellington se ele pode tirar a apresentação para que apareçam as câmeras. A Dilduz levantou a mão. Eu vou passar a palavra para ela então, Neuza, enquanto você dá uma olhadinha aí, tá bom? Tá ok. Então, Dilduz, não é? Boa noite, fique à vontade, a palavra é sua, 5 minutos. Só uma perguntinha, só.
Boa noite, tudo bem aí? É um prazer estar com vocês. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu vi tem uma parte aí que o senhor colocou que Pitágoras criou o conceito de filosofia. Surgiu no século V, foi isso? A palavra. Ele cria a palavra, né? Filosofia já existia, mas ele é o primeiro a desenvolver o termo. Tá. Eu queria que tu explicasse um pouquinho. Se ele criou, mas de onde nasce? No século VI, ele... Não, como falei, a filosofia ela já existia no Egito. A filosofia como ou uma religião, ou uma forma de pensamento, ou enfim, havia várias linhas de pensamento. Ela já existia no Egito. Só que o primeiro a utilizar essa palavra, ou a criar essa palavra, foi o Pitágoras. Mas não quer dizer que ele criou o conceito de filosofia. Claro, deu para esclarecer essa dúvida? Ótimo. Ele respondeu que sim. O Aldacir também levantou a mão. Aldacir, seja bem-vindo. Uma boa noite, companheiro. Fique à vontade. Boa noite, Burato, todos e todas. Só uma perguntinha muito rápida. Professor, essa sociedade criada dos Amigos dos Negros, ela é criada na França por esses antropólogos? Qual é o papel dela? Tem alguma coisa, assim, algo que a gente possa explorar desta sociedade? Ela vem para contestar essa proposta dos antropólogos, é isso? Na verdade, um parênteses, o capítulo não fala disso, né? Eu só abri um parênteses para mostrar que essa obsessão que o Montesquieu tinha pelo fenótipo, na França já existiam grupos que contestavam também essa visão do Montesquieu. Inclusive, o livro ele vai publicar O Espírito das Leis, justamente um século antes dos impropérios de Gobineau, tá certo? Então mostra que esse pensamento, essa filosofia já estava enraizada na Europa, tá certo? Mas essa sociedade que eu citei, os Amigos dos Negros, foi criada em 1788 e eles tinham como prerrogativa tanto a abolição como a igualdade racial. Então mostra que os contemporâneos de Montesquieu já contestavam essa postura dele. Então isso não era uma opinião única, né? E não era não é toda a França, toda a Europa que pensava dessa forma. Talvez a maioria das pessoas. Mas esse grupo, inclusive, é um grupo que vai participar ativamente da Revolução Francesa, um ano depois, 1789, e uma das primeiras medidas da Revolução Francesa é justamente abolir a escravidão nas colônias e na França. E eu coloquei ali a figura do Saint-Louverture, que Louverture, que é aquele que vai implementar a revolução lá no Haiti, na colônia de Santo Domingo, que para muitos, inclusive eu citei esse livro, Imagens da Branquitude, da Lilia Chance, na aula passada, ela vai dizer nesse livro que a revolução propriamente dita, ela vai ocorrer no Haiti, não na França, porque depois vai vir o Napoleão e na França nunca vai ter essa igualdade que era preconizada pelos filósofos do Iluminismo, coisa que isso vai existir de fato no Haiti. Então a revolução verdadeira ocorre no Haiti, não na França, pelo menos a tese aí da professora Lídia. Satisfeito, Aldacir? Não, sim. Interessante esse debate. Perfeito. Nós temos aqui, professor Wellington, a Ana Cláudia, acho que ainda tem a ver com aquela questão de Pitágoras, não é? De Pitágoras, que está colocando sobre o conceito de filosofia, é isso, não é? Ela pergunta, o conceito de filosofia que se refere a um conceito ocidental, correto?
Não, na verdade, assim, é como eu falei, ele, na verdade, vai criar. Talvez a filosofia ela tivesse um outro nome, o conceito, mas ele vai criar a palavra. Só que o Pitágoras, ele estava ali no Mediterrâneo, com certeza ele frequentava muito o Egito. Inclusive, ele vai, essa ideia essa simbologia que os números possuem, ele vai justamente absorver isso do Egito ou da antiguidade, que sempre classificou os números como mais do que apenas é, uma medida que seja para contar, para quantificar os elementos. E os números sempre tiveram uma conotação religiosa, mística e até filosófica, né? Como falei, o número 3, mas não só o número 3. Muitos números da antiguidade tinham valor místico. Inclusive, o Pitágoras ele vai desenvolver, ele vai associar os números às notas musicais, que depois, na Idade Média, vão criar propriamente as notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas é o Pitágoras que vai dar o pontapé inicial e perceber que é possível quantificar as notas musicais através da matemática. Então, na verdade, ele não cria o conceito de filosofia. O conceito já existia, tanto na Babilônia, como no Egito, como no Império Kush, como no Império de Sabá. O conceito já existia, mas com outra palavra. E ele que vai criar a palavra. Então, a partir daí, a tradição ocidental vai utilizar a palavra porque está mais associada ao grego, mas não é, de modo nenhum, não é o Pitágoras que vai criar a filosofia. É só o termo, né? Professor, foi usado, a Ana Cláudia levantou a mão aqui também, já vou passar para você, Ana Cláudia. Depois de responder a questão da Ana Cláudia, se você puder falar um pouco sobre a questão dos critérios subjetivos e arbitrários que foi utilizado, não é? Que o Sheik consegue com muita clareza expor isso, né? Ele demonstra com muita clareza isso. Não resta nenhuma dúvida, muita lógica no que ele expõe. Dentro dos seus estudos, professor, qual é o comportamento da academia diante disso? Porque há, sem dúvida nenhuma, uma crítica a esses tipos de estudos, mas a gente ouve falar muito pouco das consequências disso, não é? Ou da continuidade, ou do aprofundamento desses estudos em nome da verdade, não é? Da realidade. Então, qual a sua impressão dentro do movimento acadêmico atualmente no Brasil, não é? E, Ana Cláudia, a palavra é sua, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Professor Wellington, agradecida. Foi uma explanação Boa noite. muito, muito boa e detalhada. E eu fico pensando, né? Nós sempre temos um olhar atravessado pelo nosso olhar ocidental, né? Nós sempre estamos sendo atravessados por todo um academicismo, né, que nos doutrinou a ter esse olhar, achando que essa é a referência de mundo. Por isso que eu fico sempre questionando, né, a partir de onde esse olhar, né, você está falando conceito, filosofia, a partir de onde? Porque se a gente pensar, filosofia, esse conceito existia já com outro nome, né, que não esse nome ocidentalizado. Então, eu considero que Pitágoras, até no livro que nós lemos anteriormente, né, pessoal, do George James, ele vai falar de toda essa trajetória dos filósofos gregos que foram para o Egito se apropriar da filosofia egípcia, né, e transformaram numa filosofia cunhada por eles. Então, eu acho muito importante a gente sempre pontuar isso, né? A partir de onde nós estamos olhando isso, é um cuidado que eu tenho tido muito, esse exercício, né, de questionar, porque senão a gente continua reproduzindo mais do mesmo, né? Continua sem colocar as coisas no seu devido lugar.
Então, nós temos que entender que o trabalho que nós lemos anteriormente, do George James, vem nos dizer agora com o Diop, que existia um apagamento, uma invisibilização, não é? Que os antropólogos, é isso, professor, que os antropólogos europeus contribuíram para esse apagamento, eles deu um branco aqui. Eles trabalharam nesse sentido, né, dessa invisibilização dos povos que ali viviam, querendo branquear esses povos. E o branqueamento, para mim, vai muito além da cor da pele, né? Ela diz sobre todo um modo, uma cosmopercepção de mundo que inclui a filosofia, né? Dá para entender? Ou eu devaneei muito aqui? Tá bom, então, agradecida, viu? Professor Wellington, nós temos a Cris também que se inscreveu. Você prefere responder a Cláudia primeiro ou você prefere ouvir a Cris e responder ambas? Pode ser a Cris, eu respondo ambas. Tá. Então, Cris, a palavra é sua. O Weber vai me matar, mas no meu TCC, porque eu fiz ele voltado, né, exatamente pela perseguição das igrejas pentecostais, neopentecostais, frente, né, às religiões de matriz africana. Então, eu fui estudar a história da África e o Weber foi meu professor, queridíssimo, que eu amo. E então, eu comecei a ler, né, e eu me deparei com um livro que se chama O Legado Roubado, de James, ao qual nós não podemos levar para as academias. Ele, não, você não vai colocar isso no TCC, mas professor, eu sempre fui muito, né? Mas professor, como não? Eu vi, as datas batem, foi roubado, foi levado para a Grécia. Ele, não, mas não pode, porque as academias não aceitam, né? Então fica uma reflexão muito profunda de todo o furto. Porque quando eu digo, meu nome é Cristiane Martins, mas é nome dado pelo colonizador, para que hoje eu pudesse ser chamada por Cris Oladei, que é um nome dado pelo meu babalaô, porque eu sou do culto ancestral, onde a numerologia é fundamental. Então, tudo para nós é o jogo de búzios, é os números que caem e é aquilo que o Búzios fala, né? Nós temos 666 jogos que caem diferentes da forma que você está passando aquilo na vida e como será resolvido. Então, tudo é no número, não tem... como que eu posso falar? Até, inclusive, teve uma amiga minha que falou, eu fui jogar búzios e caiu o coração. Ela falou, de Oxum, eu quase tive um infarto. Eu falei assim, búzios é número, né? E é um jogo ancestral ao qual nós temos aí hoje, e está posto. Tá? Era isso que eu queria deixar, desculpa. Sei que não é muito acadêmico, mas deveria estar. Então, professor Wellington, fique à vontade. Agradecendo também ao Marco Túlio, né, que colocou seu parecer lá no chat, convidamos as pessoas a lerem também. Então, professor Wellington, fique à vontade. Eu vou tentar fazer uma síntese dessas colocações, né? A questão, a abordagem acadêmica, ela, de fato, ela tem uma resistência, porque justamente eu imagino que há uma petificação do pensamento e, sobretudo, uma identificação ocidental e europeia. Não que seja o problema, mas acho que o problema é você não abrir para outras vertentes. Como falei, eu fiz questão de citar o Montesquieu, porque o mesmo cara que escreveu essas barbaridades é o cara que criou o conceito de divisão dos poderes, que é um conceito que, pelo menos no Ocidente, boa parte da administração pública, boa parte dos estados utilizam
essa ferramenta como uma forma de equilibrar os poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, eu acho que a abordagem, isso é até um método também filosófico, né, do Marx, abordagem, um método dialético, que ao mesmo tempo que você afirma, você pode estar negando também. E aí você vai escolher que ponto que você vai afirmar. Então, ao mesmo tempo que Montesquieu teve um desenvolvimento, uma abordagem muito interessante, ele também, por outro lado, essa questão racial, essa questão até de outros povos, deixou a desejar. Inclusive, ele continua nessa parte que eu postei aí, que eu coloquei, ele vai dizer, ele vai contestar o Aristóteles, que o Aristóteles diz que a escravidão é algo natural. E ele contesta o Aristóteles, ele fala, não, mas o Aristóteles ele não consegue provar aquilo que ele diz. Porém, o Montesquieu também, muitas coisas que ele falou ali, não consegue provar, foi uma coisa meramente subjetiva, ou aquilo que a gente chama de argumento de autoridade. Ele simplesmente afirmou e os outros acatem, tá entendendo? Então, eu acho que essa abordagem dialética era necessária para todos os filósofos, todos os escritores, todo mundo é passível de se equivocar numa afirmação, e parece que existe a reflexão, né? O que é reflexão? É pensar aquilo que já foi pensado. Então, se você só afirma, então isso não é filosófico. Isso passa a ser doutrinário, tá certo? Então, acho que a academia, com todos os recursos que ela tem, às vezes ela tem essa, podemos dizer assim, uma má vontade, né? Uma má vontade de querer mudar um pouco a escrita, de querer fazer outros tipos de abordagem, inclusive o que a nossa colega Cris colocou, porque a numerologia, pelo menos tentar entender a origem disso, né? Porque a numerologia, desde a antiguidade, inclusive o próprio judaísmo, ele vai fazer muito uso disso. Então, uma vez eu ouvi uma palestra do Clóvis de Barros, que ele falava o seguinte, olha, o Pitágoras é o cara que fez lá o cateto e a hipotenusa, certo? Só que ele dizia que você não pode, quando você levantar, você não pode pisar com o pé esquerdo, você tem que pisar com o pé direito, certo? Então, o mesmo cara que foi genial para criar lá os catetos da hipotenusa é o cara que pensava dessa forma. Então, essas duas formas de pensamento estão dentro do mesmo indivíduo, tá certo? Então, por que a gente escolheu a hipotenusa, os catetos e as outras partes a gente deixou de lado, entendeu? Então, isso é algo que a gente pode repensar. E, às vezes, a academia tem essa resistência. Uma resistência de mudar a abordagem. E outra questão é racial, porque, infelizmente, há uma petificação da Europa em relação à questão racial, inclusive hoje, sobretudo, a questão aí da xenofobia, parece que voltou à tona essa forma de pensamento, que tudo aquilo que não é europeu, tudo aquilo que não é da raça pura, tudo aquilo que não que se origina ali naquele lugar, não é bem-vindo. Isso é uma forma de abordagem que está sendo retomada. Então, eu acho que a filosofia ela nos ensina a olhar sempre o todo, né? O filósofo é aquele que vai pensar um objeto sobre várias perspectivas, não somente sobre uma. Então, eu acho que a academia, às vezes, peca por isso, por não dar voz. O próprio Diópa passou por isso, né? Ele levou uma década para poder defender a sua tese, seu doutorado, porque havia muita resistência, porque as referências eram justamente esses antropólogos que foram citados. Mesmo utilizando critérios subjetivos, eles eram as referências. Então, o Diópa teve muita dificuldade para defender a sua obra, a sua tese. E questão do apagamento, né? Também é algo que precisa ser revisto, porque a gente percebe cada vez mais que a gente estuda a obra do Diópa, a gente percebe que isso é uma prática que vem se acentuando desde a antiguidade, que nós vimos até os dias de hoje. Por isso que eu citei lá a questão do Pacto da Branquitude, né? A obra lá da Cida Bento,
a obra da Lilia Chansky, Imagens da Branquitude, porque ela, nesse livro, ela vai falar que muitos monumentos foram criados com a intenção de apagar a história de grupos, povos que contribuíram com o desenvolvimento do próprio Brasil. Então, essa universalidade, ela não existiu na história do Brasil, infelizmente. Então, essa obra nos faz pensar sobre isso, a questão dos monumentos, a questão dos museus, qual é a linha que os museus seguem aqui no Brasil, né? Qual a história que eles querem contar, qual a história que eles apagaram. Então, acho que é um livro muito interessante nesse aspecto. E outra questão é a da universalidade, né? Eu citei com a Neuza no início, né, que o Laurentino Gomes, ele publicou uma trilogia que fala sobre a escravidão. E certa vez, numa entrevista, no Roda Viva mesmo, perguntaram para ele sobre a obra e ele falou assim, olha, se depois dessa obra eu cheguei à conclusão, depois desse trabalho, né, que se você quer entender o Brasil, você tem que entender que é a escravidão. O Laurentino Gomes afirma isso. Só que o Laurentino Gomes tem 70 anos, e ele não é historiador, ele é jornalista. Então, somente aos 70 anos, e somente depois do trabalho que ele fez, que ele chegou a essa conclusão. Tá certo? Então, a história do Brasil, ela não é... E quando eu falo escravidão, não é só o aspecto do sofrimento, de tudo aquilo que a gente já conhece, mas tudo aquilo que também, de forma positiva, foi construído, o legado foi construído e faz o Brasil ser o Brasil, né? O país ser o país. Não existe essa abordagem universal. Quando se fala da escravidão, não é a história do Brasil, é a história do negro. Agora, quando se fala outro aspecto, aí é a história do Brasil. Né? Então, eu acho que isso precisa mudar, essa abordagem, que é o que o Fanon fala no Pele Negra, Máscaras Brancas, que acho que cabe a gente caminhar para o universal. Então, acho que esse é o grande desafio, encarar as coisas como universal, porque aquilo que é a história do Egito, como o Diopo fala, é a história da humanidade. Mas para muitas pessoas, bom, então isso é um legado dos negros, é para os negros, não é para a humanidade. E eu acho que é isso que o Diopa tenta desconstruir com essa obra. Perfeito, então. Professor Wellington? Oi. Sim. Então, a Sônia também se inscreveu, ela também tem alguma colocação, vou passar a palavra para ela. E o pessoal aí do chat, é importante, lá no chat também tem algumas coisas escritas, não é? De tudo que foi escrito, eu só gostaria de dizer que não, eu não concordo, vocês não são chatos. Se vocês forem chatos, a filosofia é chata, porque vocês questionam, colocam, né? A discussão é filosófica, né? Então, para mim, vocês não são chatos. Lamento decepcioná-los. Então, Sônia, que levantou a mão, a palavra é sua. Burato, só lembrar, nós já estamos com quase 1h30. Sim. Então, as pessoas que ainda quiserem se manifestar, se inscrevam na fala da Sônia, tá bom? Para a gente já ir caminhando para o encerramento. Perfeito. Boa lembrança, Neuza, boa lembrança. Então é isso. Pelas minhas contas aqui, nós temos um pouco mais de 5 minutos. Então, se alguém quiser se manifestar, aproveitem na fala, que depois nós encerramos, né, com as considerações finais do professor Wellington. Sônia, a palavra é tua. Boa noite a todos e a todas. Hoje eu vou preferir não abrir a câmera, mas parabéns, professor Wellington. Eu não assisti a sua outra apresentação devido à visita aqui na minha casa, de fora, e eu não pude, mas eu pude entrar hoje e olhar a sua apresentação. Muito rica, de muitos conhecimentos, de muitas informações. Sobre a sua apresentação, eu só vou respaldar a sua palavra dizendo o seguinte: o Cheikh Anta, para provar a tese dele, né, infelizmente passou 10 horas de defesa para os franceses reprová-la. Isso foi bem interessante. 10 horas de apresentação.
ele não só se fundamentou na história, o bom dele é que ele foi para todas as áreas, né? Eu trabalhei com os estudantes em outro texto, ele foi para a química, né? Ele utilizou a física, ele utilizou os tipos sanguíneos, ele utilizou as teses dos próprios antropólogos ditos eurocêntricos, né? Ele utilizou todas as ciências possíveis e imagináveis, porque ele era um polímata, a gente também tem que dizer sobre isso. Ele versava sobre várias áreas, discutia sobre várias áreas e levantou uma tese, a mais óbvia de todas, que eu fico pensando até que ponto, vocês desculpem aí, eu não vou ser tão categórica, acadêmica agora, mas até que ponto a cultura europeia, né, com a sua cara de pau, com seu jeito de pau bem descarado de continuar, respaldando um racismo epistêmico, né, um racismo ambiental, um racismo biológico, um racismo intelectual de toda espécie possível e imaginável, por uma questão que a gente tem que colocar, e que agora, né, acho que o professor Mucali, que veio aqui apresentar o livro, o professor Manuel, que é o nosso companheiro aqui, dentre outros, e o professor José Castiano, que a gente vem participando dos cursos dele, uma coisa ele está claro, olha, os africanos, os pensadores e as pensadoras africanas já estão de saco cheio para tentar provar essa tese de que a origem da civilização humana está lá na África, porque é uma questão óbvia, histórica, de localização geográfica, de cultura, de ter um rio que banhou e que movimentou povos antigos em torno dele, que tem a questão, por exemplo, a gente lendo também o Kabeleng Munanga, né, que ele vai também trabalhar a questão climática, a questão, quando ele vai trazer a questão do conceito de raça, são coisas tão óbvias e tão claras, né, porque, olha bem, ele fez toda uma arquitetura epistemológica para provar algo que era óbvio. A civilização começa no Egito, era uma população negroide, com seus traços específicos, ponto, né? Mas aí a gente tem um europeu que se fortaleceu em cima o quê? Em cima de chegar na terra do outro, dizer que era sua, fincar um pauzinho, dizer aqui é meu, aqui ninguém me tira, e vocês que estão aqui faz aquela imagem estereotipada, né, menor do ser humano, e trazendo os traços monstruosos do ser humano igual a ele, exatamente, os invasores. E aí vem com todo um discurso, né? Olha, eu sou professora de filosofia, hoje em dia eu tenho que trazer a tradição para a minha sala de aula, até para provar o contrário do que se fala. É interessante, né? E é isso que os filósofos e filósofas africanas, com método comparativo, faz muito bem. Traz todo o arcabouço teórico, científico, do próprio eurocentrismo, que tanto o massacra e continua massacrando, não só eles, mas a nós também, pelo amor de Deus, a nossa síndrome de obediência, por exemplo, para olhar para um Trump da vida, para olhar a Europa como centro da civilização, isso faz parte desse racismo ao qual, ou essa tentativa de domínio de território, de poder econômico, político, porque, gente, se a gente pensar bem, o racismo em si, no meu ponto de vista, hoje em dia, né, não é tanto pela cor, sabe o que é? É uma questão muito simples para mim, poder. Poder econômico, poder político, poder territorial. Então, mascara tudo isso, entendeu? Então, vamos inferiorizar. Vejam, a África
é o lugar que tem mais diamantes preciosos do mundo. Há uma localização de riqueza natural estupenda, mineral, de tudo que se pode. A África é o futuro da humanidade em termos econômicos. Evidentemente que a Europa já está envelhecida, já está economicamente, não é inveja não, é poder econômico mesmo. Que a inveja é muito subjetivo, não é uma questão subjetiva, mas o que eles querem, Deus, é prático mesmo, é se apropriar da riqueza econômica, cultural e tudo. Aí eu assim, sabe, é bom a gente ler, argumentar, mas a sensação que eu tenho é que os filósofos atuais, os contemporâneos africanos, já estão assim, ó, chegou ao limite, já foi escrito todas as teses sobre a origem do pensamento filosófico, da civilização. A gente quer ir agora adiante. Olha, eles estão falando agora da filosofia pop, eles estão agora argumentando, eles não querem mais, provar o óbvio. Nós queremos filosofar, a gente quer libertar o nosso povo dessa opressão eurocêntrica, econômica, política, da qual nós estamos submersos até agora. É a questão da libertação. A gente ainda necessita, eu necessito, vocês necessitam, a gente necessita desses conhecimentos para a gente entender e postular nossa própria libertação como um afrodiaspórico. Porque a gente também está submetido a essa lógica, né, de controle, de poder, né, que o norte-americano, que o europeu tem sobre nós. E essa influência maldita, né, porque isso é uma influência maldita. Ela nunca foi benéfica, ela foi controladora, opressora e, acima de tudo, economicamente bárbara, né? Bom, gente, é assim, porque toda vez que toca muito nesses assuntos, eu fico refletindo o quanto a gente tem que aprender para se libertar, entendeu? Pelo menos, eu estou utilizando muito a filosofia africana para um processo de autolibertação política, epistemológica, racial, dentre outras, né? Para dizer isso para meus estudantes, como eu e o professor Nazito, por exemplo, a gente está fazendo lá no campus onde eu trabalho, dando a disciplina, né? Eu estou orientando o professor Nazito em estágio supervisionado, e a gente está dizendo, olha, a origem é essa, a discussão é essa, o que te diz é isso, agora o que é que você pensa sobre isso? Argumento ou contra-argumento e traga as suas experiências para a gente debater isso aí, né? Nós estamos ainda aqui na infância, porque na infância que eu digo assim, do processo filosófico contemporâneo, os filósofos, eu estou louca para ler o último livro do professor José Castiano, né, que é um catatal falando sobre a concepção do ser humano e de cultura, né, para ver o que é que eles têm para nos ensinar, para a gente aprender mais, para a gente superar todo esse racismo. Hoje um rapaz morreu aí em São Paulo, né, ao sair do trabalho, ligando para a esposa, um policial se achou no direito de matá-lo porque achou que ele era um assaltante. E para o nosso não espanto, lógico que era um rapaz que estava correndo para pegar o ônibus, era um homem preto, né? Porque se fosse branco, com a roupa engomada, evidentemente que ele não teria atirado, nem teria confundido com o assaltante que supostamente ele estava perseguindo. Mas é isso. É só para reforçar, professor Wellington, suas discussões e dizer também, refletindo filosoficamente sobre elas. Obrigado, Sônia, obrigado. Isso que você disse agora aí tem bastante a ver com o que eu falei no início também, né? Como estão relacionados pela insegurança pública, violência policial, você tem que remeter a toda essa barbárie, a todo esse apagamento que há histórico, a tudo isso que é feito
com questões raciais lamentáveis, não é? Bom, nós temos aqui ainda o Abel e nós temos o Aldacir que pediram a palavra, nós encerramos neles. E, professor Wellington, ao respondê-los, eu peço que já faça suas considerações. E hoje nós temos a Cris, ela é compositora, ela tem uma música sobre resistência negra, ela gostaria de encerrar hoje aqui com esta música, não é? E sim, Cris, assim que o professor Wellington fizer as suas considerações, eu já te passo a palavra e você encerra para nós. Tudo bem, Neuza? Você tem alguma coisa a dizer depois ainda? Ou encerra aí? Não, eu acho que a gente vai encerrar maravilhosamente com a canção da Cris. Perfeito, então. Então, Abel, você primeiro, depois o Aldacir, e depois o professor Wellington, e depois a Cris. Ok, obrigado. Parabenizar, né, o professor Wellington pela brilhante exposição. É sempre bom ouvi-lo, né? Muito ponderado, sempre faz um balanço, não é muito extremado. Então, eu queria fazer uma simples pergunta, que é um pouco filosófica também, né? Que é o seguinte: eu sempre ouvi dizer que o Oriente Médio é o berço das 3 religiões monoteístas atuais e tal, né? Aí eu queria perguntar para você, Wellington, se a gente porque eles falam assim, né? O berço das 3 religiões é o Oriente Médio, mas nunca fala de onde é que veio, qual foi a origem de tudo, né? De onde surgiu. Aí eu queria perguntar para vocês se podíamos colocar a origem dessas religiões, o berço dessas religiões, na África e especificamente lá no Egito, como origem das 3 religiões que hoje são hegemônicas no mundo. É isso. Obrigado. Aldacir? Tá, muito rapidamente, pessoal, eu pedi a palavra de novo, primeiro para dizer a Cris que ela é muito bem-vinda nesse grupo. Eu conheço a Cris pelo Facebook já tem muito tempo e a gente fazia uns debates muito interessantes acerca da religião. Hoje, Cris, eu sou convertido ao Ifá, viu? Sou da religião de Ifá, nossa família Aene Abaolá, Ifá do Benin, Baliobei, é o nosso babalaô. E nós até estamos aqui no nosso núcleo, já preparando um café filosófico aqui para a gente falar, sabe, sobre a origem das religiões, falar sobre o matriarcado, falar sobre ancestralidade. A gente trabalha muito com o nosso culto à ancestralidade. E dizer também aqui, Burato, todo mundo, a gente, assim, a indignação é tamanha quando a gente vê um jovem que é assassinado pela cor da pele, porque a polícia sabe bem quem são, quem que eles querem matar. O tiro deles, a arma deles sempre está apontada para um corpo negro, né? Não existe bala perdida. Então é muito, muito ruim a gente continuar fazendo essa reflexão e dizer, através aí da fala da professora Sônia, que o papel deste núcleo é exatamente esse: fomentar esse debate filosófico no Brasil e transformarmos esse debate num documento, em livro didático. E o nosso objetivo de fazer com que seja colocado na lei federal o ensino de filosofia africana em todos os níveis é exatamente o papel deste núcleo e desta entidade, a Associação dos Professores de Filosofia e Filósofos do Brasil. Então, é isso e vamos para frente. Seja bem-vinda, Cris. Eu que agradeço o acolhimento. É muito bom falar e fazer essa troca maravilhosa. Eu ainda estou no Candomblé, mas estou migrando, sim, para Ifá, que acredito que é vida, né? Ori é tudo.
Bom, gente, para que eu... É eu agora? Não, não, Então, Cris, o só mais um minutinho. Cara, Só mais um minutinho, o professor Wellington vai fazer as respostas, a Abel e a Aldacir, se couber, e fazer as considerações finais. Depois eu já passo para você, tá bom? Bom, só agradecendo a Ana Cláudia aqui, porque ela falou no chat, realmente acho que eu me expressei errado, né? Ela falou sobre qual lado positivo da escravidão, né? Na verdade, o que eu quis dizer é a contribuição. O lado positivo seria a contribuição que as várias nações, os vários países, as várias culturas trouxeram para o Brasil, né? Inclusive, hoje existe essa identificação em muitos aspectos. Então, acho que o lado positivo é esse, do ponto de vista da culinária, do ponto de vista das artes, também do ponto de vista do pensamento, tá certo? Então, acho que o lado positivo é esse, porque a gente acha que tudo se resume somente à questão da escravidão, mas houve uma contribuição em todos os aspectos, inclusive no aspecto da resistência, no aspecto da luta pela liberdade. Então, existem muitos aspectos positivos e isso não é discutido, isso não é tão explorado como deveria ser, né? Então, acho que, inclusive, o presidente fez isso agora, retomando o 2 de julho, como uma forma de dizer, olha, a independência ela não foi somente fruto da elite ou do imperador, ela foi fruto de lutas, de pessoas das camadas populares da sociedade que queriam uma independência. Então, isso não é foi uma benesse somente da elite, certo? Então, só um esclarecimento aí, porque senão a gente fica achando que tem o lado positivo, né? O Abel, a questão da origem, né? Bom, como o antropólogo colocou, o Smith, deixa eu ver, o Eliot colocou que, na percepção dele, todo o desenvolvimento cultural parte do Egito. E aí, essa influência vai se fazer presente em toda a Mesopotâmia, todo o Oriente Médio. Inclusive, o Diopa fala que os principais elementos do islamismo já estavam presentes na religião babilônica, na religião do Império Kushita. Então, isso ele fala que 1000 anos antes do nascimento do profeta Maomé já existiam os elementos do islamismo. E isso vale tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Os elementos já estavam presentes. Os principais conceitos da doutrina já se faziam presente no Egito. Então, quando a gente fala que as principais religiões surgem no Oriente Médio, na Mesopotâmia, na verdade, o seu arcabouço já está presente no Egito. É claro que nós vivemos hoje, o Ocidente, de certa forma, é uma civilização cristã, católica. Como eu falei na última exposição, uma civilização que já está em declínio, né? A gente vê, alguém falou aí da questão das religiões, das igrejas neopentecostais. Então, hoje a gente olha para a igreja, se a gente quiser identificar algum elemento do cristianismo, a gente não acha, porque deixou de ser uma religião, deixou de ser igreja, passaram a ser empresas, lugares de coach e assim por diante. Então, a gente não identifica mais o cristianismo nessas igrejas. Na Europa, muitas igrejas católicas estão virando bibliotecas, até pub, bar, estão virando outras coisas porque não tem fiéis, não tem frequentadores, certo? Então, realmente, há um declínio do cristianismo do ponto de vista ocidental. Então, isso mostra que, talvez, assim como a civilização egípcia, vai ter que surgir uma outra civilização. Agora, que civilização é essa, nós não sabemos. Mas que essa está em declínio, isso é óbvio, até pelo que foi dito aí, falência da sociedade, você matar uma pessoa por conta da cor da pele, né? Mas o problema disso, a tragédia de tudo isso, é que chega um momento que atinge todo mundo, né? Que é o que aconteceu lá em Curitiba, lá, o rapaz que foi morto
no mercado porque roubou um chocolate de R$ 5, tá certo? E ele era branco. Então, quer dizer, enquanto a violência se pratica com uma parcela da população, outra parcela faz vista grossa, mas chega um momento, a barbárie é tanta que vai atingir todo mundo, tá certo? Então, ninguém está a salvo disso. Quando a violência impera, quando a sociedade se pauta pela violência, não atinge somente um grupo. É claro que o alvo sempre está na gente, né? Mas em algum momento isso vai chegar também em outros setores da sociedade. Então, por isso que a questão da civilização, a sociedade civilizada, ela interessa a todo mundo, não somente a um grupo específico, tá certo? Claro que, para nós, desde o início, desde quando o Brasil é Brasil, a gente luta por esse reconhecimento, por essa representatividade. Inclusive, a questão que o professor colocou aí, que muitas vezes não existe até hoje se luta por essa representatividade porque se trata de poder. Não adianta a gente defender que a civilização surge no Egito se a gente não toma medidas para, no caso do Brasil, se fazer, representar todos os setores da sociedade, sobretudo aquele que mais tem representantes, que no caso é a população negra. Como eu falei, na escravidão, o alvo era nós negros, mas hoje, qual que seria o fruto da escravidão hoje? Seria a desigualdade social. A desigualdade atinge todo mundo, não é só os negros, né? Claro que a maioria ainda continua sendo os negros, mas todo mundo é cometido por isso. Inclusive, o que está acontecendo no Congresso agora só aumenta, só contribui para aumentar a desigualdade social, certo? Então, eu queria finalizar aqui a minha exposição. Espero que eu tenha aí esclarecido, esmiuçado um pouco o capítulo 6, e, inclusive, isso que o Pretolino falou, essa questão aí da religião, isso vai ser abordado no próximo capítulo, né? A questão do Ifá, a questão das religiões, a Nigéria, o Benin, tudo isso será abordado aí no próximo capítulo. Certo? Então, agradeço aí a exposição de cada um dos companheiros e companheiras. Nós que agradecemos, Wellington, a sua participação, a sua aula brilhante. Agradecemos também a todos e todas que participaram ativamente aqui desse estudo. E eu passo, então, já pelo horário, né? Já passo para a Cris. Cris, estamos aí ansiosos para ouvir a sua música. Eu agradeço. Com vontade, um abraço para todos, enquanto a Cris canta para nós. Obrigada, boa noite, muito obrigada a todos. Vamos lembrar também das igrejas etíopes, né? São as primeiras igrejas africanas, tudo começa na África. Vamos lá. Hoje, em nome desse rapaz que veio a falecer, mas de tantos corpos pretos que já se acumulam dentro dos cemitérios, né? É absurdo. O mestre Pelé, ele veio e me pediu que eu fizesse uma música para algum. E o que acontece? Para algum, é tanta música que eu falei agora, né? E eu fiz um poema para Lorca e não saía. Bom, uma semana antes da pandemia, eu ia falar da ditadura, uma semana antes da pandemia, nasce assim, nuvens de chumbo. Olha as nuvens de chumbo, Senhor, eles não vêm por quê? Olha as nuvens de chumbo, Senhor, eles não vêm por quê? Já não sentem o amor, já não vêm o sofrer, querem apagar a memória, fazendo a história desaparecer. Querem apagar a memória, fazendo a história desaparecer. Eu vou clamar, Ogum, Meje, Cavaleiro de Glória, que vem nos defender. Eu vou clamar, Ogum, Meje, Cavaleiro de Glória, que vem nos defender. Destrói o nosso sagrado, Senhor, intolerância crescente, por quê? Destrói o nosso sagrado, Senhor, intolerância crescente, por quê? Sangue de herdeiro mistura o chão, mãe preta chora,
desilusão, tambor que toca, clamando guerra, Ogum que corta, males da terra, diz aí, tambor que toca, clamando guerra, Ogum que corta, males da terra. E a licença de todos os meus ancestrais, obrigada pela atenção de vocês, que Exu, que hoje é 7/7, é um dia cabalístico, bora pedir licença, Exu, para pisar na face da terra. Uma ótima noite para vocês. Obrigado, Roseli. Obrigado, Ellen. Parabéns, Boa, Exu! Parabéns. Hoje foi com muita dor. É cabalístico, não pode faltar, nosso muito tema primeiro. Capítulo Gente, 7, professor Marco Túlio, na próxima segunda-feira. Obrigada, gente, muito obrigada. Parabéns. Foi Parabéns. música e tudo. Parabéns, Wellington. Boa noite. Ô, Cris, depois você me liga. Bom descanso. Um buraco. Grande locutor. Ô, Cris, me chama no Zap. Chamo sim. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Paulo, Abel. Axé a todos nós. Até o pessoal todo. Até segunda. Até segunda.